Então, pessoal, nós vamos começar uma série de vídeos sobre sistemas de informações geográficas num software específico, um ArcMap na versão 10.8 Desktop. Esses vídeos vão ser específicos para o pessoal que trabalha com licenciamento ambiental e precisa produzir mapas de localização dos seus empreendimentos. Eu sou a Aline Graziadei Fernandes, sou engenheira agrônoma e vou trabalhar com vocês, então, hoje, uma parte introdutória sobre os módulos, sobre o pacote ArcMap. Na verdade, o que a gente ouve falar muito é no ArcGIS, mas na verdade o ArcGIS ele é composto por módulos, que a gente conhece pelo nome de ArcCatalog, o ArcMap e o ArcScene. Cada um desses pode trabalhar individualmente e muitos deles a gente trabalha dentro do módulo principal, que é o ArcMap. Então, o ArcCatalog, ele é o nosso famoso gerenciador de arquivos, onde a gente vai criar, vai deletar, renomear, por exemplo. O ArcMap é onde vai ver a digitalização e edição dos planos de informação, das tabelas de dados, das análises, dos processamentos. E o ArcScene é a forma de apresentar o projeto em terceira dimensão. Então, o ArcMap ele é um aplicativo muito utilizado para manipulação, para elaboração de mapas em formato digital, e ele é possível, então, além da visualização, associar tipos de informações não gráficas em um conjunto com informações gráficas. Essas informações gráficas a gente vai ver, sejam elas vetoriais, o arquivo shapefile ou o arquivo CAD, ou imagens, por exemplo, os arquivos raster. Então, ele possui uma estrutura de arquivos que vão ser em função do uso e da sua geometria, seguindo os conceitos iniciais referentes aos tipos de dados suportados em sistemas de informações geográficas. Quem são eles? São os dados vetoriais e os dados matriciais ou raster. Dos dados espaciais, o formato vetorial, o mais famoso SHP, ele possui uma característica que a gente chama os objetos geométricos. E esses objetos geométricos são de três formas, ponto, linha e polígono, ou seja, três tipos de geometria. Todos eles vão possuir uma referência espacial, então por isso dado espacial, porque ele vai ter um endereço. Essa é a principal característica do SIG. Tem um par de coordenadas, num sistema que pode ser cartesiano ou não. O ponto, então, vai ser o definidor principal, a origem, e podemos criar vários pontos e conectá-los esses, criando uma linha, e se essas linhas se fecharem entre si, a gente tem o que é a área ou o polígono. Continuando nessa geometria, é importante lembrar que o ponto, a linha e o polígono, a escolha deles vai depender de quem? Da natureza das entidades que vão ser representadas, ou seja, do detalhe e dessas características das feições. Como é que se pretende representar? Então, entender por que eu escolho ponto, linha ou polígono para representar a minha paisagem, a atividade real. Cada shapefile vai armazenar um tipo de geometria, então não é possível reunir uma mesma camada ou layer, um shapefile com arquivos de geometrias diferentes. A gente consegue fazer operações entre eles, mas nunca ter na mesma camada as três geometrias. Por que isso? Porque então, já no próprio ArcCatalog, a gente já consegue definir quem é o que pelo tipo, então, da natureza. Então, uma hidrografia vai ser linha
normalmente, às vezes um polígono, dependendo da largura dessa margem. O limite da propriedade é um polígono, as nascentes são pontos. A gente não representa nascente ou um poço artesiano no formato de linha ou polígono, tá? Então, essa natureza intrínseca, né, da entidade, da feição, é que determina, então, se vai ser ponto, linha ou polígono. Além disso, os tipos de arquivo e as suas denominações que a gente determina, tá? Ele vai possuir uma parte gráfica, que é a geometria, tá? E uma parte não gráfica, que é o que a gente chama de tabela de atributos. Então, o arquivo shapefile, famoso, conhecido, ele vai ter denominações, extensões que definem esse arquivo. Então, o ponto SHP vai conter as geometrias, o ponto DBF vai conter as tabelas, o ponto SHX vai fazer a conexão entre a geometria e as tabelas, tá? O ponto PRJ, que vai possuir o sistema da referência espacial. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas que se verifica quem trabalha com arquivo CAD, porque o arquivo CAD não possui o ponto PRJ, e o XML, que vai armazenar todos os metadados. Tá? Então, saber que quando a gente trabalha principalmente o envio de arquivos, a gente não pode deixar de enviar todos. Tá? Então, aqui, ó. Quando a gente quer criar ou deletar um arquivo SHP, tá? A gente vai usar um dos módulos, então, que eu falei que trabalha independente, que é o ArcCatalog. Tá? Eu mostrei aqui um exemplo onde eu tenho um arquivo shapefile chamado estradas, que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos, tá? O mesmo nome, estrada. Porém, a extensão aqui, ó, coluna tipo, cada estrada aqui pertence à mesma camada, porém com as suas denominações lá, suas extensões. Então, quando a gente envia um arquivo, a gente copia um arquivo, tem que vir com no mínimo esses 5 principais. Das configurações iniciais do ArcMap, a tela de trabalho ela é bem simples de verificar. Tá? A gente tem o menu principal, com os principais comandos. A gente tem a nossa barra de ferramentas, onde a gente pode adicionar ou remover alguns botões. Temos a nossa tabela de controle de camadas, ou a Table of Contents, tá? Onde a gente vai adicionar os nossos layers aqui, que vão ser representados, então, na tela do desenho. Essa é a configuração básica. A gente vai aprender a adicionar e remover botões e começar a trabalhar as configurações iniciais. Para adição de botões de ferramentas, tá? É um procedimento bem simples. A gente clica com o botão direito nesse espaço vazio onde não contém botões, tá? E seleciona quais são os botões que a gente gostaria, dos menus, na verdade, porque os botões vão representar algum comando aqui principal, tá? Então, às vezes a gente pode acessar pela linha do menu principal ou pelos botões dos complementos. No ArcCatalog, o que a gente precisa aprender do ArcCatalog? Ele vai ser o nosso gerenciador de arquivos. Ele vai permitir o acesso à pasta dos projetos e vai criar o que a gente chama as conexões entre as pastas. Então, é importante organizar o sistema de arquivos no computador, tá? Trabalhar com uma pasta de projeto na raiz, tá? Então, trabalhar ou na raiz no C, se o disco não é particionado, ou no D ou no E, que é onde a gente guarda os dados. Não se aconselha a trabalhar o ArcMap em HD externo também, tá?
mas ele tem essa característica, então, que ele vai sempre abrir pelo padrão dele, tá? E aí a gente vai poder aprender a conectar essas pastas aqui ao nosso projeto. Por que é interessante conectar as pastas? Porque daí fica fácil na organização e no controle desses arquivos. Dessa organização, eu tenho uma sugestão aqui, um pouco padrão que eu utilizo. Eu crio uma pasta chamada, por exemplo, curso, e eu crio a principal delas, a base e as tabelas. A pasta base, ela vai conter arquivos vetoriais e matriciais que eu vou usar sempre na minha rotina de trabalho. Por exemplo, o limite dos municípios. Tá? Então, eu não vou ficar criando toda vez, copiando o limite dos municípios para o meu projeto. O que eu vou fazer? Eu vou ter sempre o mesmo limite para vários projetos, porque essa é a característica dos sistemas de informações geográficas, usando arquivos do tipo vetorial e do tipo matricial. A mesma camada, ela pode ser utilizada em vários projetos. Quando eu modifico essa camada, eu estou modificando em todos os meus projetos consequentemente. Então, como ele trabalha em formato de projeto, um de cada vez, como eu já disse, esse projeto pode conter várias informações de diferentes formatos. A questão é cuidar sempre o sistema de referência espacial dos dados, porque a gente trabalha assim com dados diferentes. Então, na hora de salvar, né, salvar nesse formato. Quanto mais subpastas, pior é, tá? Porque quanto maior o caminho, mais a tendência é o projeto travar. Ainda do ArcCatalog, tá? A gente vai mostrar aqui como organizar, tá, a conexão. Eu estou mostrando aqui uma tela onde eu tenho projetos principais. Tá? Então, para conectar uma pasta, a gente tem que clicar no aplicativo, tá? Abrir ele, clicar na pasta que a gente quer e, por exemplo, no C, tá? Clicar em File, Connect to Folder e escolher essa pasta de trabalho, tá? Ou conectar a pasta. Tá? Então, aqui em File, tá? E fazer essa conexão, porque na hora do projeto lá vai ser mais interessante, mais rápido. Do ArcToolbox, que é a caixa de ferramentas que funciona dentro do ArcMap. Tá? Ele vai conter as ferramentas para análise de dados em SIG e para o processamento do projeto. Então, a principal vantagem é que a maioria dessas funções vão estar habilitadas dentro do ArcToolbox. Eu não preciso criar complementos, não preciso instalar nada extra. Ele pode ser acessado no botão da barra de ferramentas ou pelo menu GeoProcessing. A barra de ferramentas é esse botãozinho vermelho ali, uma caixinha vermelha. Então, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a atenção. Até a próxima semana a gente publica mais um vídeo.